Olá, minhas doçuras do meu coração. Vocês estão bem? Espero que estejam, mas se por um acaso tiver alguma coisa que não está bem, confia ao universo que tudo vai melhorar. Quero agradecer por todo mundo que está se inscrevendo e comentando e falando tudo aí, interagindo. Gratidão imensa a vocês. Muito obrigada. Sejam muito bem-vindos ao canal Anior Tarô. Eu me chamo Anior e hoje nós vamos fazer 2 tiragens para cada pedra, porque a pergunta é: como estão os sentimentos dele pela rival e por você? Primeiro vou fazer a tiragem da rival e depois a sua, usando 2 baralhos. Esse baralho cigano. Aqui temos a opção, número 1, veja com qual você se conecta mais. Opção número 2. Opção número 3. Lembrando que as tiragens são coletivas e não tem data de validade. Então, você ajuste para a sua realidade. E se a tiragem não bater com a sua realidade, veja outra tiragem, porque são muitas energias, então as coisas podem ficar um pouco misturadas na hora da escolha da pedra. Vou começar com a primeira pedra. Vamos ver como estão os sentimentos dele pela rival hoje. Para quem se conectou com a primeira pedra, como estão os sentimentos dele pela rival hoje. Já vejo aqui ele com muitas dúvidas e se sentindo um pouco ameaçado com relação a mudanças que possam vir ocorrer na relação. Vão acontecer mudanças aí na relação dele com a rival. Aqui a gente já vê, como eu falei, as dúvidas, né? E a questão das mudanças estão deixando ele um pouco enfurecido. Ele não está se sentindo confortável com essas mudanças que estão para vir no relacionamento dele com a rival, na situação que ele tem com a tua rival. São mudanças no relacionamento deles, na conexão que eles têm, seja namoro, seja morando juntos, seja o que for. Vão acontecer essas mudanças, e essas mudanças estão irritando ele, e são mudanças que estão ligadas muito ao sentimento de solidão, ao sentimento de falta de conexão entre o casal. Aqui a gente vê uma falta de conexão entre ele e a rival, muito forte aqui. Os sentimentos não estão... A coisa está muito fria, gente, é isso. Aqui, as dúvidas com relação às mudanças que ele sabe que vão ter que ser feitas nesta relação. Ele já viu que tem mudança para acontecer, e isso está deixando ele muito irritado. Muito irritado, e aquele sentimento de raiva, assim, também. Ele não está se sentindo confortável com essas mudanças, embora seja uma coisa que ele quer. Muito controle da parte dele. Muito controle. Ele está querendo controlar a situação e ele não tem domínio sobre a situação de mudanças que está acontecendo com a rival. Ele não tem controle sobre essa questão da solidão que eles sentem um do lado do outro. Porque, embora possam até estar juntos, há muita solidão entre os dois. O relacionamento deles não tá aquela coisa, sabe? Não tem mais aquela ligação, aquela cumplicidade entre o casal, aquela interação,
Até a questão íntima também está muito fria, vejo aqui. E o que está acontecendo aqui nesse relacionamento são muitas brigas. Brigas em cima de brigas. Por isso que ele está querendo, ele está sabendo que tem que haver uma mudança nessa relação. Alguma coisa vai acontecer nessa relação. Pode ser uma separação? Até pode. Mas aqui eu vejo que ainda não tem nada que demonstre o afastamento de um para o outro, de um com o outro. Ainda não tem. Mas o relacionamento está em processo de mudança. Estão acontecendo diversas coisas. E essas coisas estão relacionadas a mudanças ruins, porque está gerando muita briga no relacionamento. Está tentando resolver essas coisas, essas angústias, essas dores. Não estão sendo conseguidas, não estão sendo resolvidas. Eles não estão conseguindo resolver através do diálogo. Porque o diálogo se transforma em bate-boca, em estupidez de um e do outro, dos dois, dele e dela. Mostrando que isso também já está desgastando demais a relação entre eles. O relacionamento está muito desgastado. Aqui a gente vê que precisa haver que a dúvida tá causando sofrimento e por isso que essa mudança tem que acontecer. Porque tem muita dúvida se ele quer continuar essa relação, mas ainda não se decidiu por terminar, tá? Que não apareceu nada. Pode ser, mas ele já tá terminando com ela, no seu caso. Eu tô falando que tá vendo aqui, nem tudo vai ser captado. Às vezes essa tiragem nem era a sua, pode ser a próxima, a última. Então, eu falo que vem aqui, assim, se tem coisa diferente, obviamente, porque a tiragem é coletiva. Então, essas dúvidas que estão gerando muito sofrimento para ele tá se sentindo muito aborrecido, muito triste com essas dúvidas, mais até um sentimento de fúria do que de tristeza, mas está causando sofrimento a ele, sofrimento emocional. Aqui, a gente vê que ele está ficando com muita raiva e muito desgastado, assim, bem de saco cheio, bem, sabe, aquela pessoa que já está com o copo transbordando, já está sendo a gota d'água para ele, mas ainda não há término, provavelmente por outras questões envolvidas, que aqui no jogo não está mostrando claramente. Vamos ver ao longo do desdobramento se aparece alguma coisa. Mas aqui, com relação a ela, ele se sente extremamente furioso, ele gosta de dominar a situação, ele não está conseguindo dominar a situação, ela não está fazendo tudo que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Sabe, provavelmente com você fazia tudo pela relação, para tudo dar certo, e ele não dava valor. E aí com ela ele quer isso, mas ela não se dobra às coisas que ele quer, ela não está fazendo tudo que ele quer. Aí isso gera nele uma raiva, porque ele quer o controle da relação e ela não está dando. E isso está gerando desgaste, raiva. Ele fica assim cansado de tentar dominar ela e ela não se deixa ser dominada. Isso que está gerando desgaste nele. Aqui a gente vê que tem muita briga e ele gostaria que isso mudasse. Mas ele já sabe que a mudança para isso, que ela não está cedendo ao que ele quer. Ela não está fazendo o que ele quer. E aí gera briga. Ele quer mudar o jeito dela. E ela não quer aceitar. Então isso está gerando muita briga. Ele quer controlar tudo que ela quer fazer, mas ela não quer aceitar ser controlada. Ela não quer aceitar fazer tudo do jeito dele. Ela quer que seja tudo do jeito dela. Então eles estão batendo de frente por essa questão de querer. Eu quero que seja do meu jeito? Não, vai ser do meu jeito. E aí eles não têm conversa, não se acertam e aí gera muito diálogo e afastamento. O afastamento está aqui, vou mostrar. O afastamento, com relação aos sentimentos, tem muito afastamento na parte sexual, na parte emocional. Os sentimentos estão começando a ficar sentimentos ilusórios. Muita coisa que ele achou já eram ilusórios. Na verdade, ele achou que ela seria de um jeito, que com ela ia ser tudo perfeito, lindo e maravilhoso. Só que aí agora ele está vendo que isso foi uma baita de uma ilusão. E por isso os sentimentos dele está frustrado com relação à rival.
Vamos ver os sentimentos dele agora com relação a você, consulente que se conectou com a pedra verde. Muitas lembranças aí, né? Muitas lembranças. Aqui eu já tô vendo que ele pensou em você, pensou bastante em você. Só que pensou de uma maneira assim, tentando ver analisando sobre o término. Pensou em você com relação à tua fidelidade, a coisas boas que você proporcionou a ele. Os sentimentos dele foram sentimentos assim de coisas boas, muita abundância de bons sentimentos. Olha aqui, nessa linha aqui, a gente vê ele com relação a você. Não importa se seja um casal, se você seja homem e seja o teu rival. Não importa se você seja homem e tenha e você goste o teu rival, não, desculpa, a pessoa que você gosta. Aqui não importa a orientação, é o arquétipo da carta, somente uma representação. Então aqui já saiu mostrando claramente que ele pensou em você e teve sentimentos por você. Os sentimentos aqui a gente vê nessa linha foram sentimentos com abundância de lembranças boas, de sentimentos assim. Não posso dizer que é um amor descarado e declarado, mas ele sentiu tua falta. Ele sentiu bastante falta do que vocês viveram juntos e lamentou pelas brigas que causou. E ao mesmo tempo durante as brigas que ele tem com ela, ele lembra muito de você. Com essas brigas, os sentimentos foram muito intensos. Ficou lembrando de muita coisa que vocês passaram, de muitas situações, do término, que aqui mostra muito a questão do término. Para quem esteve junto com ele. Para quem nunca esteve com ele, ele pensou que ele sentiu que um recomeço, ele pensa num começo, começo com você, justamente quando ele briga com tua rival. Se você estava com ele, quando ele briga com a rival, ele pensa em voltar para você. Aqui é a abundância dos sentimentos, olha aqui. Sentimentos muito abundantes, assim, muita coisa positiva na cabeça dele com relação a você. Com grande intensidade, porque a gente tem aqui duas cartas muito intensas e uma carta de sentimento. Muita intensidade. Aqui não é só amigo, não é só fidelidade, aqui também são emoções. O cachorro é um animal que ama incondicionalmente. Não posso dizer que ele está te amando incondicionalmente, porque tem muitas questões envolvidas com a rival. Mas ele pensou em você com muito carinho, com muita ternura, com grande intensidade de amor e ternura. Pensou em você assim. E os sentimentos dele por você são de muita ternura, muito carinho e amor abundantes nesse dia. O amor não naquele sentido de amor profundo, tá? É uma lembrança de amor para alguns e um sentimento de carinho e afeição por você se você nunca esteve com ele. Mas para quem esteve com ele, quem já esteve numa relação com ele, ele lembrou muito com carinho e com até um amor, sim. Eu não posso dizer que ele é aquele amor desesperado, incondicional como o amor do cão. Não, é um amor
que está sendo atrapalhado por questões da rival. Então ele está com a cabeça muito em duas situações, mas ele ficou lembrando do amor que vocês viviam juntos, com muito carinho, muita ternura, como falei. E aqui ele pensa, ó, como saiu lá a mudança com a rival, ele lembra muito da mudança que ele causou na vida de vocês. A vida de vocês dois teve um fim, o relacionamento, para quem estava com ele, um final de relacionamento terminado por conta das mudanças que ele causou. E isso que ele lembrou disso. Lembrou disso, como eu falei, com certo pesar, com um arrependimento do que ele fez. Agora vamos à frase para você realizar os seus pedidos, para a gente fazer a reverberação no universo, onde nós criamos uma egrégora positiva e pedimos todos juntos a mesma coisa e manifestamos nossos desejos em realidade. Então a frase você deve falar antes aí, ou quando você estiver escrevendo, e escrever nos comentários. A frase é: eu sou uma pessoa de valor e serei reconhecida por isso. Eu sou uma pessoa de valor e serei reconhecida por isso. Obrigada, fique com Deus. Vamos agora a quem se conectou com a opção número 2. Primeiro vou tirar os sentimentos dele com relação à rival e depois vou tirar com relação a você. Sentimentos dele com relação à rival de quem escolheu a segunda opção de pedra. Nossa, começou de um jeito, já foi para outra coisa. Eita, que reviravolta. Reviravolta, ixi, muita reviravolta. Uau! Que reviravolta, hein? Começou pensando aqui, esse aqui tá mesmo gostando da rival. Só que não. Vamos lá. Gente, olha aqui. Ele pensa assim nos sentimentos dele com a rival, só que ele tá achando, provavelmente, que a rival está se correspondendo com outra pessoa. Ele tem um certo ciúme dessa questão. Aparece aqui o ciúme. Por quê? Porque ele anda fazendo alguma coisa fora da relação aí. Ele tá provavelmente conversando com alguém, está querendo renovar a vida dele, está querendo abrir novas portas para a vida dele. Ele quer algo novo, não é com relação a ela, porque eu vejo aqui muita coisa, término. Ele pensa em terminar com ela. Tá acontecendo muita briga nesse relacionamento, então muita briga, muita solidão com relação à rival. A rival se sente sozinha e ele cobra isso dele e ele responde com briga. Ele não tá dando a atenção que ela gostaria e ele responde com briga. E por que ele não tá dando essa atenção? Porque ele já tá traindo ela. Para um grande grupo aqui, a rival está sendo traída. Se ele ainda não começou a trair, já tá pensando em trair. Mas é muito provável que já esteja traindo. Olha aqui. Vamos fazer desmembramento. Nós temos aqui a fidelidade abalada. O sentimento dele está por outra pessoa. Se você estiver se encontrando com ele, é isso. Se não for, não estou mais me encontrando com ele, não tenho mais absolutamente nada com esse ser que eu não quero nem saber. Então ele está pulando a cerca e traindo a rival com outra pessoa. Aqui, o fato dele esse relacionamento tá abalado, ele costuma chegar tarde em casa e aí então isso gera o quê? Discussões, brigas, irritações, muita
Aqui tá a coisa muito... Pega fogo no sentido, no mau sentido, tá? Essa coisa dele sair, chegar tarde, e ela não está suportando isso, que ele tá... Não precisa nem chegar de madrugada, mas tá chegando um pouco tarde. E ela tá começando a ver que ele pode estar traindo ela, porque ela sabe que ele é um homem que trai, uma pessoa, um homem, uma mulher que trai. Então, ela já começou a ficar de orelha em pé. E aí, isso está gerando briga e discussão. Que ele não aceita admitir para ela o que ele está fazendo. Aqui, a gente já vê, assim, ele se correspondendo com outra pessoa. Pode ser uma pessoa, inclusive, até de longe. Pode ser uma pessoa que ele vê de vez em quando, que não é uma coisa muito frequente, que ele volta e meia se encontra com essa pessoa, não. Ele encontra mais assim, esporadicamente com alguém. Pode ser nem ser a mesma pessoa, tá? Pode ser mais de uma pessoa, podem ser encontros casuais que ele arruma pela internet. Tipo, conhece uma mulher na internet através de algum meio de, sei lá, rede social, enfim. E aí ele encontra e depois aquilo fica lá e não vai à frente. Aqui a gente já vê, ó, ele querendo uma renovação, ele quer que essa situação seja renovada. Aqui fala a criança, renovação. Caixão também é fim de um ciclo, início de outro, renovação. Ele quer muito renovar a vida dele, ele está se sentindo, inclusive... ele está se comportando de maneira infantil e ele está se sentindo novamente um adolescente, um garotão. E por isso, por causa disso que ele está fazendo, dessas puladas de cerca, dessas farrinhas, dessas coisas que ele está fazendo. Ele está se sentindo um menino de 20 anos, um adolescente aí, que tá adorando as besteiras que tá fazendo, curtindo a vida doidado, e por causa disso ele quer o quê? Uma renovação, quer um término, mas aqui ainda não mostrou que ele tá decidido por isso. Ele não está decidido, mas está querendo terminar. Falta mais uma energia, não tem movimentação aqui nesse jogo. Mas aqui ele já vê a possibilidade eminente desse término. Isso aí é fato. Ele ainda não tomou aquela decisão, mas ele vai terminar. Ele quer terminar. Ele tá com esse plano no momento de agora, atualmente, ele está pensando muito em terminar com ela. Muito. Em dar um fim nisso. Agora, vamos ao que ele está, os sentimentos dele com relação a você. Baralho cigano, vamos agora se conectar com a energia do consulente. Como que ele está com relação a consulente ou o consulente, a você aí que escolheu a opção número 2. Para quem era casado ou vivia com ele, casada ou casado, vivia com ele ou ela, ele ficou lembrando muito de quando vocês estavam juntos, morando juntos ou tendo um relacionamento. Se vocês não moravam juntos, mas só tinham um relacionamento, ele ficou com muito isso na cabeça hoje. Ultimamente, inclusive, não só hoje, ultimamente. E ele lamenta o rompimento de vocês e no imaginário dele ele tá achando que ele pode voltar para casa a hora que ele quiser. Voltar para você, ou mas eu não morava com ele, nunca moramos juntos. Voltar para casa, que eu falo no sentido de voltar pro relacionamento. Ele pode querer voltar para você
Ele acha que ele pode voltar para você a qualquer momento. Se ele pegar e mandar uma mensagem, você vai voltar na mesma hora. Isso que ele acha. Isso que ele tá pensando com relação a você. Que ele tá em total domínio da situação com relação a você. Que ele pode voltar a hora que ele quiser. Que aconteceu o término, mas já passou um tempo, as coisas já mudaram. Então ele pode simplesmente sair, entrar em contato com você, marcar um encontro num restaurante, sei lá, chamar para sair, e aí você vai aceitar na mesma hora ele. É isso que ele está pensando. Se é o que você está sentindo, aí eu já não sei. Aqui o jogo foi o que ele... Não perguntei com relação ao que você está sentindo. Perguntei com relação ao que ele está sentindo. Então, os sentimentos dele são que ele pode simplesmente, na cabeça dele, tá achando que pode entrar em contato com você a hora que bem entender e você vai aceitar ele de portas abertas. Aqui, o sentimento dele de voltar é muito intenso. Só que ele ainda não se decidiu por isso, porque aqui a gente vê muita indecisão, vê uma vontade de volta, sim, mas assim, com indecisão, mas ele acha que ele pode voltar a hora que ele quiser, da parte dele, da tua parte. A dele, ele tá naquela indecisão de querer voltar, mas tem sentimento? Tem, não posso dizer que não tem, tem sim. Mas não é aquele amor louco desesperado, é um amor com um sentimento com dúvidas, com uma certa, assim... não é a palavra, mas vou usar aqui emprestado. Tipo meio bipolar, sabe? Bipolar eu sei que é uma doença, um transtorno, tem nada a ver chamar a pessoa de bipolar. Mas, assim, o sentimento dele está bipolar. Uma hora ele tá querendo, outra hora já não sabe o que quer, ele é um sujeito meio indeciso. E ele acha que ele tem domínio total da situação, como falei, e acha que você pode até vir a ficar, tipo, com raiva, né? Falar pra ele, mas você quer voltar e você fez isso comigo. E você acha que eu sou o quê? Ele sabe que você pode vir a falar isso, mas na cabeça dele, ele acha que ele vai te convencer com meia dúzia de palavrinha romântica e bonita e você vai cair no colo dele. É isso que ele acha, que você mesmo com aquela sua fúria, sua raiva, ele vai... ele vai dobrar você. É isso que ele tá achando. Ó, ele sente muita falta daquela estabilidade de vocês, do relacionamento de vocês. Gente, tô botando aqui tudo mais como ex. Mas se você não for no caso de ex, eu vou até dar uma voltada aqui. Mas vamos continuar aqui para caso de casamento, ou namoro, ou noivado, etc. Você tinha alguma coisa com ele. Ele sente muita falta daquela estabilidade de vocês juntos, do namoro, do relacionamento. Ele lembra muito disso. Vou voltar ali, vou tirar para quem, tipo assim, nunca teve nada com ele. Vou fazer a leitura nesse sentido. Mas se não for o seu caso, você fica até o final dessa leitura, porque eu vou fazer a reverberação do universo para a gente realizar os nossos pedidos. Vocês e eu também, todos nós realizarmos nossos pedidos. Continuando aqui, quando ele lembra do término, quando ele lembra do término de vocês, ele sente uma saudade de você. Sente saudade, quando ele pensa nesse término e bate aquela solidão. Agora vamos aqui, ó, olhar rapidinho aqui. Aquilo, ele acha que, para quem não é volta, né? Ele acha que, se você nunca teve nada com ele, ele acha que ele pode te procurar e você vai querer ficar com ele. Mesmo ele tendo te esnobado, alguma coisa assim. Mas o sentimento dele é dividido, como eu disse. Mesma coisa. Só tô fazendo adaptação aqui, porque tem gente que não consegue fazer adaptação só para dar uma facilitada. Ele acha que ele pode te procurar e você vai querer na hora ficar com ele. Vai querer ter um relacionamento na hora. Que ele acha que ele tem domínio sobre teus sentimentos, sobre tuas emoções. Então, mesmo que ele tenha... te deixar de lado, te dar falsas esperanças e você pode vir a reclamar, poxa, ficou falando comigo um tempão, deu maior esperança que a gente ia ficar, que a gente ia ter alguma coisa, e depois me deu maior perdido. Ele acha que ele vai dominar tudo isso com relação a você. Ele pensa que com você ele pode ter um relacionamento mais estável, uma tranquilidade,
até um casamento, uma vida a dois, com muito mais estabilidade. Com você as coisas seriam mais estáveis. Com a rival as coisas são instáveis. Com a rival a coisa não é boa. E com você, ele acha que as coisas seriam mais tranquilas, mais calmas, mais assim, família, mais uma coisa mais, assim, um porto seguro. Aí pensa em você, pensa como poderia ter sido se tivesse se relacionado com você, se tivesse mantido um relacionamento sério com você. Pensa como seria isso, que seria uma coisa que traria um sentimento de coisa sólida para ele, de coisa que o deixaria assim confortável, feliz naquela situação, que ele não tiraria ele dessa solidão que ele se sente. E seria um recomeço para ele. Agora, a frase da reverberação do universo é para a gente realizar os nossos pedidos, para a gente criar uma egrégora positiva, uma egrégora de luz. Então, eu peço que você mentalize essa frase, fale ela alto na hora que você estiver aí e coloque nos comentários para quê? Para a gente criar uma egrégora positiva. Essa egrégora positiva de luz vai fazer com que a gente grite ao universo, que a gente faça um coro, todos nós juntos, e realizemos o que a gente está escrevendo, que a gente está vibrando numa mesma energia, a gente está fazendo uma corrente energética. Não aquelas correntes chatas que a gente passa para as pessoas, que as pessoas passam para a gente não quer fazer. Não, é uma corrente energética. Então, a frase para você colocar nos comentários para a gente criar a corrente energética é: eu sou uma pessoa de valor e serei reconhecida por isso. Eu sou uma pessoa de valor e serei reconhecida por isso. Coloca aí nos comentários. Fique com Deus. Agora vamos aqui, quem escolheu a terceira opção, para quem se conectou com a terceira pedra. Não é esse baralho aqui, né? Esse aqui não. Vamos ver primeiro como ele se sente com relação à rival e depois como ele se sente com relação a você. Primeiro aqui essa tiragem da rival. Como estão os sentimentos dele com relação à rival. Eita, gente. Não digo nada e quer saber, digo mais. Já vou falar. Ai, gente. Gente, mas quanta briga, as 3 tiragens, briga pra caramba com a rival, hein? As 3 tiragens. Se você sabe que ele tem briga com a rival, olha as outras tiragens. Talvez você ache alguma coisa aí que é pra você. Olha só. O sentimento dele com relação à rival é que ele já tá pulando a cerca, muito provavelmente. Aquela estabilidade do relacionamento deles não tá tendo. Por quê? Porque tem muito obstáculo, muito problema, muita gente, influência de terceiras pessoas no relacionamento deles. E essa terceira pessoa pode ser alguém com quem ele tá saindo, com quem ele tá se encontrando, sim, pode ser com você. Você que sabe, se é com você, você sabe que isso tá se você tá saindo com ele. E ele tá com a rival, você está começando a influenciar nos sentimentos dele pela rival. Já está balançando a cabeça dele. Então, essa relação, os sentimentos dele com relação à rival tem muitos obstáculos, muitas coisas que atrapalham. E aqui ele se sente muito preso com relação a ela. Ela não dá liberdade a ele. Ele se sente muito controlado, ele se sente a vida dele muito controlada. Ele sente que ele gostaria de fazer coisas, ter planos e projetos que ela atrapalha, que ela não deixa ele concretizar. E eles brigam muito, 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 muito. Brigam demais. E tem muito sofrimento aqui nessa relação, muita angústia, coisas muito tristes aqui, muita briga, muito desentendimento, muito obstáculo na relação. Sabe, a relação tá com milhões de coisas que estão fazendo com que atrapalhe. Tem tudo desfavorável aqui, muita coisa desfavorável na relação deles dois. Ó, muitos obstáculos que ele
Desculpa, muitos obstáculos na relação, trazendo bastante sofrimento. Ele quer mudar isso, ele quer ir para um caminho de alegrias, de felicidade, e esses obstáculos estão cansando ele. Ele já não aguenta mais esse caminho doloroso aqui, meio que uma via crucis, olha só. Um caminho de sofrimento, isso, assim que ele se sente na relação com a rival. Uma prisão, uma via crucis. Aqui a gente vê também, ó, muita prisão. Se a gente ligar a carta aqui, ó, essa prisão faz ele ficar frio com relação a ela. Aqui a gente vê que para muitos casos, não são todos, que mantém muito essa relação é a questão econômica. Ela segura ele porque ela quer dinheiro dele. Ela tenta fazer de tudo para segurar ele por causa de dinheiro dele. Ou, em pequenos casos aqui, pode acontecer, não é para todo mundo, ela tem dinheiro e ele está se aproveitando. Então, tem alguma coisa relacionada com o dinheiro aqui. E tem uma coisa relacionada também com... Era para ser uma coisa mais estável, era para ser uma coisa com mais equilíbrio, com uma coisa mais sólida, só que a coisa não é, a coisa é escorregadia, a coisa é fria, os sentimentos são frios, não tem muita solidez, tem muita frieza aqui nesses sentimentos dele com relação a ela, porque ele se sente muito amarrado, ele se sente, pode até ter amarração aqui, tá, gente? Nesse caso aqui, pode ter sim. Ele se sente muito amarrado, ele se sente muito... Ele não consegue a liberdade que ele quer. Ele queria fazer muitas coisas que ela impede ele. E isso tá deixando ele com... Por isso que tem briga, olha aqui. Tá deixando ele muito raivoso. Ele tá ficando cansado disso. Aqui a gente vê brigas porque ele se sente preso. Brigas porque ela ou descobriu traição ou ela está desconfiada de traição. A gente vê brigas porque ele quer renovar as coisas na vida dele, ele quer fazer outras coisas e ela não aceita. Ela controla ele demais e ele não tá gostando. Gente, eu acho que a outra tiragem é um negócio de controle também. A primeira, se você... Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é a primeira. Dá uma olhada aí, porque essa tiragem tá muito complementando a primeira. E... Então, ele... já tá traindo ela, ou pensa em trair, e tá fazendo coisas que estão desagradando, ela não consegue controlar ele. Provavelmente aqui eu vejo muito a questão da traição, por isso as brigas, muita briga por causa disso, que ela questiona ele. Eles tentam ter uma DR, mas a DR não flui, porque vira um bate-boca, uma discussão, e no final ninguém se entende, e aí sai um para cada lado gritando, e ninguém resolve nada. Aqui, ó, já mostra muito ele querendo... liberdade, gente, ó. Ele querendo uma vida de mais sossego, tranquilidade, e isso ele não tá tendo com ela. Então, os sentimentos aqui, então, ele tá com um sentimento que ele queria renovação na vida dele, com liberdade. Ele até tenta explicar um pouco isso pra ela, mas tem alguma coisa que tá prendendo ele nessa situação. Ele se sente muito amarrado. A conversa entre eles outrora foi boa, mas agora... A conversa essa conversa aqui o diálogo entre eles já não está mais fluindo. Então, ele quer se libertar, ele está tentando buscar uma solução para sair disso, mas ele não consegue. Ele está preso aí, provavelmente alguma coisa que ela fez aí para haver essa prisão aí. Alguma coisa no sentido de trabalho, batuque, magia, feitiço... simpatia, etc. Amarração, mais leve, mais pesado. Depende da energia dele, né? Porque tem gente que precisa de uma amarração pesada pra cair, pra ficar com a pessoa. Eita, moto barulhenta. E tem gente que só com uma simpatia já funciona. Quando o canal dele ele já não tem muita proteção. Aí então qualquer coisa funciona. E quando ele tem mais proteção, aí precisa de uma coisa mais pesada. Então vamos lá. Vamos ver agora como estão os sentimentos dele com relação a você. Como estão os sentimentos dele com relação a você, consulente, que se conectou com a terceira pedra. Baralho cigano. Agora eu estou perguntando com relação a consulente ou ao consulente que se conectou com a pedra. Os sentimentos dele com relação a você.
É muita dor, né? Tá um pouquinho mais pra cima pra dar pra ver. Gente, olha aqui, já tô vendo. Ele com muita angústia, muita dor por coisas que ele sabe que ele fez com você. Coisas sobre o término de vocês. Ah, vou falar aqui pra quem já teve alguma coisa com ele. Depois eu falo pra quem nunca teve nada com ele e tá com outra pessoa. Aqui, ele ficou relembrando de muitas coisas do término de vocês dois. Ficou buscando na memória dele, revivendo na memória dele tudo isso. Lembrou de você ali da estabilidade, das coisas boas que vocês tinham quando vocês estavam juntos. Não necessariamente para quem morava junto, também quem tinha um relacionamento. Ele ficou lembrando das coisas que vocês faziam, das coisas que vocês viveram, lembrando bastante disso. Essas lembranças causaram sofrimento nele. E ele ficou pensando muito sobre o término, sobre o corte de vocês, sobre o que você... a situação de ter terminado com você. Ele lembrou muito disso. Ultimamente tem lembrado muito, até pela questão da situação com a rival. Ele ficou relembrando o amor do passado, no caso você. Relembrou bastante. Ficou pensando que com você ele tinha uma estabilidade, com você ele tinha uma segurança, com você ele tinha um amor. E com o que ele está vivendo agora é muito sofrimento. É muita angústia, muita tristeza. Só que ele também lembrou de muitos problemas que vocês tiveram, de tristezas que ele te fez passar. Lembrou muito disso. E aqui vejo uma mágoa dentro dele, ele lembrando muito desse sentimento de mágoa que ele te causou. Ele sabe, ele está começando a reconhecer a mágoa que ele te causou. E essa parte aqui não está tendo muito a ver com a primeira tiragem, só a parte da rival. Ó, ele lembra, ele pensa em você, só que os sentimentos dele não são fortes, assim, no sentido de para um retorno ainda, só que ele sente saudade do que ele viveu com você. Só que a cabeça dele tá bem atrapalhada, ele tá lá vivendo uma situação tenebrosa com a rival. Ele provavelmente já tá aprontando, ele com certeza tá aprontando, porque saiu a cobra ali, saiu muita carta que mostra que ele tá fazendo briga, né, lá, que ele tá saindo, que ele tá tendo encontros. E então a cabeça dele tá muito confusa. Ele não está bem com ela e tá tentando se distrair, se anestesiar em coisas fora do relacionamento com ela, coisas na rua. E então ele vê que ele até pensa dentro dele que ele não é, que você não é, ele não é suficiente para você, que você é uma pessoa muito... Assim, você tem muito valor, tipo, muita areia pro caminhãozinho dele, que ele é um cara que é meio crápula, ele começa a refletir sobre isso. Refletir que ele é uma pessoa que você merece coisa melhor, e ele consegue até reconhecer, ele tá com uma baixa autoestima aqui, por causa das coisas que ele fez, ele tá começando a reconhecer que ele foi... Tipo assim, que você merece coisa melhor, que ele te fez sofrer, que ele... ele sente até que ele pode ter assim, aquele sentimento de que acha que destruiu sua vida, mas não se permita deixar cair nisso, mesmo que ele tenha pisado no teu coração, se for o teu caso aqui, ele não destruiu tua vida. Se você está vivo aqui, você tem como consertar isso, tem como consertar. Fica até o final que eu vou mostrar aqui a frase para fazer a reverberação no universo, para a gente realizar todos os nossos pedidos na egrégora positiva. Então... ele sente que pode ter destruído tua vida. Mas não, ele não destruiu sua vida, não deixa isso... Não acredite nisso jamais, nunca. Ninguém destrói a vida de ninguém. Por mais que eles botem a gente no chão, que a gente fique à beira do precipício. Sempre, se a gente tá vivo, sempre tem
um recomeço, sempre tem um recomeço. Você não está dentro de um caixão, ainda tem vida para viver, ainda tem uma coisa maravilhosa para colher. Vida continua. Então, os sentimentos dele são esses. Esse sentimento de que ele acabou com a sua vida, ele tem angústia sobre isso, tem pesar sobre isso. Ele começou a reconhecer, mas não é reconhecer, é profundamente. Ele reconhece que ele te fez mal, ele sabe que ele te angustiou, mas ele não tem noção da dimensão de tudo que ele fez com você, de tudo que ele fez você passar. Ele tem uma ideia do que ele fez, mas a real compreensão ele ainda não tem. Porque ele vê que ele olha também e fala assim, mas tiveram coisas que ela fez também. Só que ele não vê que a maioria das coisas foram culpa dele, que você estava só se defendendo, que você estava só querendo resolver a sua vida, querendo... O que você fez foi só para você se defender, muitas aqui. Você precisava se defender. Bom, para quem não teve um relacionamento com ele, ele lembrou de você assim, pensando que se ele terminasse com a rival, com você, como seria? Será que vocês teriam alguma coisa boa? Mas é muito obstáculo para ele ter essa vida com você. Então, com relação a isso, ele pensa assim, até com ela talvez daria certo, seria legal, poderia até formar uma família, ter alguma coisa, construir uma vida junto. Mas tem muito obstáculo na minha vida, eu tô encalacrado de problema até o pescoço. Não dá para eu pensar em ficar com ela agora, não. Porque eu tô aqui todo arrebentado com essa pessoa que eu tô fazendo besteira por aí. Então agora eu não tô querendo, não dá pra eu ter compromisso não, que minha cabeça tá muito confusa. É assim que ele se sente. Aqui, ele lembrando muito de você com relação ao término, vendo que te causou muita dor, muito sofrimento, para algumas até problemas de saúde. Ele reconhece muita coisa disso. Ele percebe que ele foi bem mau caráter. Aqui ele vendo que podia ter sido diferente, que podia ter caminhado para uma vitória, para uma coisa feliz, para uma estabilidade, um relacionamento bom, mas que ele pôs tudo isso a perder. Que ele botou milhões de obstáculos entre vocês dois, entre o relacionamento que vocês poderiam ter tido. Ele percebe isso, ele sente que ele fez muita besteira. Apesar dele achar que você também tem alguma culpa, porque ele não tem essa evolução espiritual de reconhecer as coisas que está fazendo. Alguns aqui até tem, mas a maioria acha que você também teve alguma culpa. Ele terceiriza a culpa porque ele não consegue admitir para ele mesmo. Mas ele reconhece que te fez mal. Que os obstáculos, os problemas no relacionamento de vocês foram causados por ele. Ele sabe que ele foi o maior causador. Mas ele acaba... Aí você se defende das coisas que ele fez, aí ele acha que você tem que aguentar calada. Não, não é que ele acha que você tem que aguentar calada. Ele pega as coisas, mas ela fez isso, isso e isso também. Mas ele não reconhece que você fez isso, isso, isso e aquilo por causa do que ele fez, que ele provocou. Toda ação tem uma reação. Se ele te taca uma pedra, você vai tacar uma pedra nele para se defender, ou você vai correr, etc. Então ele acaba não reconhecendo que muita coisa de reação, de raiva, de angústia, de briga que você teve, foi culpa do que ele estava fazendo. Ele não consegue perceber isso. Mas ele sabe que muita coisa foi causada pelas besteiras que ele fez, pelas M's que ele fez. E ele relembra, pensa isso e analisa o que fez. E acaba guardando essa dor dentro do próprio peito. Agora vamos à frase da reverberação. Nossa, essa tiragem foi pesada, gente. Essa última aí. Muito sofrimento, né, amigas, amigos? A frase da reverberação do universo é para a gente conseguir realizar todos os nossos pedidos, criar uma egrégora de luz onde todo mundo pede a mesma coisa juntos e a gente fortalece e forma uma corrente energética. Vem participar da corrente energética. A gente coloca, você fala a frase aí na sua casa e coloca publicada no comentário, porque a gente ali cria a egrégora de luz, egrégora positiva. A frase é a seguinte: eu sou uma pessoa... Desculpa, eu sou uma pessoa... Gente, essa tiragem me deixou com a cabeça... a energia meio abalada. A frase é: eu sou uma pessoa de valor
e serei reconhecida por isso. Eu sou uma pessoa de valor e serei reconhecida por isso. Coloca aí nos comentários. Um beijo, um abraço, fique com Deus.